A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora, na lição número 8, nós vamos estudar sobre a questão das emoções e dos sentimentos, que é um tema que está relacionado à alma, como nós já estudamos nas lições anteriores, né? A alma é responsável por algumas características, né? E uma delas é a questão das emoções e dos sentimentos. Então a ideia aqui é falar sobre isso dentro das escrituras, porque as emoções elas fazem parte de nós. Nós somos criados com emoções, nós somos criados com sentimentos, e isso deve ser expressado sim. No entanto, tem emoções boas, emoções ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins, e nós vamos ver aqui quando que isso se torna prejudicial. Realmente, de fato, todo o nosso ser foi manchado pelo pecado, inclusive as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então a gente vai falar dentro das escrituras. Antes de iniciar aqui a aula, quero fazer só uma observação sobre a questão da aula anterior que eu não gravei. Eu peço perdão aos irmãos, às irmãs que acompanham o canal, que sempre tem aquela expectativa de que vai ter a aula e de repente a aula não apareceu aí, né? Então assim, eu peço perdão por isso, mas é porque durante a semana eu estou com muita dificuldade para gravar. Muita mesmo. Já tem um bom tempo que isso tem acontecido, né? Que eu não estou gravando mais no início da semana. Às vezes eu gravo sexta-feira, sábado, né? Então assim, é uma situação específica aqui da minha rotina atual, que eu não consegui organizar ainda, então eu estou gravando realmente só na sexta ou no sábado. E semana passada, nós tivemos uma programação de última hora na igreja, e eu tive que assumir os meus compromissos aqui na igreja e não consegui gravar o vídeo. Então eu falhei em relação ao vídeo semana passada. No entanto, eu peço assim, a compreensão dos irmãos, né, quando isso acontecer, porque realmente é uma coisa que eu valorizo muito essa aula. São 9 anos gravando aula toda semana. Então é complicado a gente manter isso, ainda mais que é um conteúdo que toma muito tempo. Toma muito tempo. Preparar uma aula, gravar uma aula, editar, é o dia inteiro. Né? A gente, às vezes, quem acompanha pensa que é fácil. É só pegar, abrir o slide, ficar lendo, comentando. Irmãos, é complicado. Tirando a parte de estudo, que você já conhece, sabe como é que é demorado, a parte de gravação, ela é demorada. Às vezes, um vídeo de 50 minutos, eu gravo 1h30. E depois eu vou cortando, né? E esse processo de cortar, de editar, de deixar o vídeo certinho, com as falas tudo certinho, é um processo que demora umas 3 horas, entende? E depois que eu faço essa edição, tem a questão de processar a edição, renderizar, subir na plataforma, disponibilizar. Então é um trabalho cansativo, toma tempo, não é fácil. Então assim, valorize esse conteúdo, porque quando o vídeo é postado, saiba que teve muito trabalho por trás. Fora o trabalho de confecção do slide, que demora também umas 10 horas. Então assim, é muito trabalho mesmo. E o slide a gente sempre faz porque você pode usar na sua igreja, né? Então sempre só lembrando aí que você pode usar o slide, é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então mesmo que a aula atrase, o slide é postado segunda-feira. Então toda segunda-feira o slide é postado no site. Então, por exemplo, estou gravando essa aula aqui na sexta-feira. Provavelmente vou disponibilizar sexta-feira à noite. No entanto, segunda-feira passada, já segunda-feira, o slide já foi postado. Ou seja, tem 5 dias que o slide está no site, foi postado. Quem é assinante já acessa esse slide no nosso site ebdenfoco.com, e também temos o nosso WhatsApp que você pode tirar suas dúvidas aqui. Só mais um aviso aqui, antes de iniciar a aula, que eu vou falar sobre a irmã Sônia, que é a minha sogra, que estava doente, né, que eu pedi oração aqui nos vídeos, né, e os irmãos estavam orando, muitos mandaram mensagem no WhatsApp, comentaram nos vídeos, né, que está orando por ela. No entanto, eu peço perdão aos irmãos por não ter conseguido avisar antes, porque a irmã Sônia partiu para o Senhor. Ela partiu para a glória e, assim, já era para eu ter falado antes, porque, assim, no vídeo anterior, né, eu ia falar, mas não gravei, e no vídeo retrasado também ela já tinha falecido. Então, quando eu gravei o vídeo da lição número 6, ela já tinha falecido, né, e eu esqueci de avisar quando eu gravei o vídeo da lição número 6, né. Aí o 7 eu não gravei e agora estou avisando aos irmãos. Assim, ela estava sofrendo muito, né, porque o caso dela era um caso de câncer, né, o câncer estava no osso e também no pulmão. O câncer no osso, quando causa alguma fratura, traz muitas dores, né? No caso dela, ela estava sentindo muita dor mesmo, e ela passou por uma cirurgia, e Deus abençoou que a cirurgia deu certo e acabou as dores. Então ela ficou sem sentir dor, só que o quadro dela piorou por causa do pulmão. Durante a cirurgia, ela teve que ser entubada, aí o processo de extubação já
enfim, já traz alguns prejuízos para o pulmão. O pulmão dela estava muito fraco e ela não resistiu, né? Mas assim, partiu sem dores, estava muito ciente do que ia acontecer, com certeza ela sabia, né? Deus já tinha conversado com ela, ela estava muito tranquila. Antes de partir, ela estava muito tranquila, então assim, né, nós estávamos orando, nós estávamos pedindo a Deus mesmo para que ela fosse curada, mas nós sabemos que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Então ele fez a vontade dele, né? Ele sabia o que era melhor para ela, né? E a gente sabe que essa doença é uma doença complicada. Ela já tinha feito tratamento de câncer 2 vezes, né? E o tratamento é muito sofrido, aquela questão da quimioterapia e tal, aquilo é muito ruim mesmo. Então assim, se ela fosse passar por isso mais uma vez, seria muito complicado para ela. Então eu penso que, né, Deus livrou ela de mais uma situação dessa, né, e com certeza ela está na glória e um dia nós vamos encontrar com ela lá. E Deus tem confortado o nosso coração. No caso, né, a minha esposa está muito tranquila, né, porque durante esse processo ela acompanhou tudo de perto e ela orou muito, buscou muito a Deus. Todo mundo da família está sentindo muito a falta dela, no entanto, todos também têm ciência de que Deus fez o que era melhor, fez a vontade dele. Com certeza eu vou sentir muito a falta dela. Todo mundo sabe que a relação de sogra com genro é quase que uma relação de mãe com filho, né? Para o homem, para a mulher parece que é diferente, mas para o homem parece que a sogra é uma segunda mãe, né? E, enfim, eu aprendi muito com ela, né? Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida, né? E, enfim, toda essa caminhada que eu tive com ela foi algo maravilhoso, né? Agora, na glória, a gente vai se encontrar. Amém? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, né? Sabendo que, né, Deus fez o que era melhor. Então, dito isto, quero agradecer mais uma vez aos irmãos que oraram pela irmã Sônia e continue orando pela minha vida. Amém? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. O texto áureo diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa passagem de Filipenses está dentro de um contexto maior em que Paulo escreve uma carta, né, e mesmo estando preso, ele fala muito de alegria, ele fala de paz, ele fala, enfim, de nós confiarmos em Deus. É uma carta que realmente é muito profunda, recomendo você ler toda a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já falamos sobre Filipenses na aula anterior, nessa aula novamente. Durante a aula eu vou explicar esse versículo aqui, mas adiantando aqui a explicação desse versículo, a palavra guardar aqui, guardará os vossos corações, ela era usada no contexto militar do sentinela que guardava a cidade. Então era alguém que estava protegendo a cidade. Então quando Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que é uma paz muito superior, ela guarda os nossos corações, significa que ela está como uma sentinela, guardando os nossos corações das coisas externas, de tudo que vem nos trazer tristeza e que vem nos prejudicar. Verdade prática? Acima de tudo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então, assim, confiar em Deus é confiar que Ele realmente está no controle de todas as coisas. Deus está no controle e, né, Ele dá essa paz para nós, essa paz que é uma paz verdadeira, não é a paz que o mundo dá. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4, de 4 a 7, Mateus 9, 36 e João 11, 35 a 36. Mais uma vez aqui eu não entendo por que tanto versículo quebrado, mas enfim, recomendo você ler todo o contexto desses versículos. Durante a aula a gente realmente vai falar desses versículos aqui. Só lembrando aqui que João 11, por exemplo, ele coloca só porque fala assim, Jesus chorou, no sentido de que Jesus também tinha emoções. Mas vamos lá, durante a aula a gente vai voltar nesses temas. Introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. Pensa, sente, deseja e age. Então, é assim que funciona. O ser humano, antes de agir, ele vai pensar, ele vai sentir, ele vai desejar, aí só depois que vem a ação. Tá? A ação, ela é um resultado de algo interior, de algo que nós internalizamos, que está dentro de nós. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Então, os pensamentos, eles são assim fundamentais para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, porque tudo vem a partir do pensamento. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Então, é a partir dos pensamentos que nós vamos desenvolver a questão das emoções e também das nossas atitudes. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e
espiritual. Então, sim, emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa diferente. E nós vamos definir muito bem o que é emoção, o que é sentimento, mostrar a diferença entre eles. Tópico 1, o homem, um ser afetivo. Tópico 1.1, propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, sim, a questão da saúde mental é algo que nós devemos nos preocupar. Antes da pandemia, eu lembro assim que a gente não falava muito de saúde mental. Tinha algumas pessoas que falavam e tal, que, enfim, tentava mostrar a importância da saúde mental, mas não era algo tão agravante. Parece que depois da pandemia, ficou muito mais evidente na sociedade a questão da saúde mental, porque as pessoas ficaram isoladas, ficaram trancadas dentro de casa por um tempo, e isso trouxe uma certa complicação para quem já tinha algum problema, problemas de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, enfim, são alguns transtornos, alguns problemas que a pessoa já enfrentava. Então, depois da pandemia, isso ficou pior. E algumas pessoas desenvolveram isso. Então, muitas pessoas desenvolveram ansiedade, principalmente naquele período muito difícil. Então, transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, são os primeiros aí, o top 1, que são problemas que muitas pessoas pedem afastamento do trabalho. Então isso sim acontece, das pessoas não conseguirem trabalhar, ter que fazer um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra, tomar até remédio para resolver problemas de ansiedade. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender. Então vamos lá, o que a gente precisa entender para que nós possamos compreender o ser humano dentro da palavra de Deus? Tá? Então vamos compreender dentro da palavra. O que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Então vamos entender isso aqui, o que são emoções, o que são sentimentos e como a gente faz a gestão disso para que realmente nós possamos ser produtivos e termos bons relacionamentos, relacionamento com as pessoas, com Deus, ou seja, que seja uma coisa boa, que as emoções elas possam ser protegidas. Qual a conexão existe entre pensamentos e o que sentimos? Então, de fato, existe a questão do pensamento e do sentimento. E qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Então, aqui o que a gente falou na introdução, antes de agir, a gente vai pensar, sentir e desejar. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então, de fato, a nossa vida ela deve ser voltada, dedicada a adorar a Deus. Salmo 103, verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu vou pular alguns versículos porque nós colocamos muitos versículos nessa aula e se eu for ler todos, a aula pode ficar muito longa. Então eu vou deixar aqui, você pode ler depois com calma, pode pausar o vídeo, dar uma lida. Quem tem o slide também pode ler aí. E quem vai usar o slide na igreja, às vezes precisa fazer isso, senão não dá tempo de ministrar toda a aula. Vamos lá, tópico 1.2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, sim, nós temos essa capacidade. Algumas pessoas podem ter uma certa dificuldade de demonstrar qualquer tipo de emoção e sentimento. Pessoas com transtorno de espectro autista, dependendo do nível ali do transtorno, no caso do espectro que ela se encaixa, ela pode ter uma certa dificuldade de demonstrar algum tipo de sentimento por outras pessoas. Enfim, eu não sou especialista na área, quem entende mais do assunto aí do que eu pode deixar os comentários sobre isso, mas existe sim essa questão de pessoas que têm sim uma certa dificuldade de demonstrar algum tipo de emoção e sentimento. E também tem pessoas que, por natureza mesmo, elas não são muito emotivas. Tá? Tem pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, mas elas têm uma certa questão ali de segurar os sentimentos, elas conseguem fazer isso. Não sei se isso é bom ou ruim. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. João capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, João 13, 21 está bem claro aqui que Jesus ele teve esse sentimento que veio a partir do Espírito. Então, no caso aqui, um sentimento ou uma emoção. Às vezes é difícil a gente definir qual é um e qual é o outro, daqui a pouco a gente vai falar melhor, que a emoção é algo mais momentâneo e sentimento é algo mais duradouro. Então, a gente pode dizer aqui que Jesus teve ali uma certa emoção, ou seja, aconteceu algo no seu interior e ele expressou isso através dessas palavras. Então, vamos avançar aqui. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Então, assim, irmãos, emoções e sentimentos fazem parte de nós.
Deus nos criou com emoções e sentimentos. Então não adianta a gente querer reprimir isso. Eu já ouvi alguns pastores de igrejas tradicionais fazendo críticas ao movimento pentecostal, dizendo que os pentecostais são muito emotivos, deixam muitas emoções se envolverem ali na adoração e tal, e que no caso deles, eles evitam isso, né? Então, assim, o culto deles é aquele culto frio, né, que a gente fala. Por quê? Porque eles não deixam demonstrar as emoções. Porque, segundo eles, isso é errado ou pode trazer algum prejuízo para o culto, né, para a adoração. No entanto, eu discordo completamente disso. Porque se Deus nos deu as emoções, se Ele nos deu os sentimentos, a gente pode sim demonstrar isso em um culto, na adoração. Então, qual é o problema de você demonstrar alegria em uma adoração? De você chegar na igreja, dar glória a Deus, aleluia, saltar, sapatear? Não tem problema isso, entende? Se Deus nos deu os sentimentos, nós podemos sim usar os sentimentos para a adoração a Deus. Então, assim, eu discordo desse pessoal que acha que, né, a adoração a Deus tem que ser algo ali parado, frio, você tem que... Não, porque não pode. Não, se os sentimentos fazem parte de nós, então, sim, vamos usá-los na adoração. Podemos entender melhor assim. Vamos entender o que são emoções e sentimentos. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então, assim, de repente você sente medo, tem uma situação que você fica com medo, tem uma situação que você fica alegre, tem uma situação que você fica com raiva, que você fica irado. Então, são emoções, são coisas momentâneas. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, assim, você sente, por exemplo, alegria no momento ali. Mas se você é uma pessoa que está sempre alegre, então, assim, você já tem um sentimento, ou seja, algo mais duradouro. É claro que, às vezes, é difícil definir, né, um ou outro, fica um pouco complicado, mas o que está sendo feito aqui nessa lição é justamente definir algo que é pontual, diferenciar, né, algo que é pontual de algo que é contínuo, que demora mais tempo. No caso da gratidão e da solidão, que o escritor da revista cita aqui, é algo que você tem por um tempo, né? Você se sente só, você está passando por um momento de solidão. Então isso pode ser prejudicial para você a longo prazo. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Mateus capítulo 26, versículo 38 diz assim: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então observe que Jesus está passando por um período de tristeza, de grande tristeza. Ele fala que a tristeza, né, é tão grande que a alma dele está cheia dela até a morte. Então não é uma emoção qualquer, não foi uma tristeza ali porque ele recebeu uma notícia ruim, algo momentâneo, mas é uma tristeza que tem um certo tempo de duração. Então, realmente, Jesus percebeu que a sua hora estava chegando e, como ser humano, bateu essa tristeza. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, nós precisamos saber lidar com as emoções e sentimentos para que nós possamos, de fato, nos relacionar bem com as pessoas, nos relacionar com Deus, trazendo todo um equilíbrio. Então, isso é importantíssimo. Nós temos que saber controlar as nossas emoções e nossos sentimentos, principalmente quando leva para algo pecaminoso. Tópico 1.3, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. É claro que isso aqui não vai acontecer com todas as emoções, mas na frente a gente vai falar de forma mais detalhada sobre isso. Mas, por exemplo, quando você sente medo, né, você está numa situação que tem medo, você começa a suar, o coração começa a acelerar um pouco mais, enfim, começa a ter várias mudanças no seu corpo. Isso aí é algo que tem no nosso corpo nos preparando para uma fuga. Ou seja, num perigo real, vamos supor que você se depara com um perigo real, imagina os homens antigos, né, caçando nas florestas e tudo mais, e aí, né, de repente, ele se depara com um perigo. O suor, né, segundo os especialistas, seria assim, algo que te ajuda a ficar escorregadio. Então, se alguém for te segurar, vai escorregar. Então, o suor ajudaria nesse sentido. O coração acelerado te ajuda a correr mais rápido, porque você já está ali pronto para acelerar. A tua perna tremer também indica isso, que você, né, vai correr. Então, assim, você está preparado para sair imediatamente.
Então, assim, são mudanças, alterações do nosso corpo que vêm através das emoções. E quando você vai falar em público, por exemplo, e aí de repente você fica com medo, você fica nervoso diante daquela situação, que é uma situação nova para você, tudo isso vai aparecer. Você começa a suar, você começa a tremer, você começa, a acelerar os batimentos cardíacos. Isso acontece porque o seu cérebro ali não consegue distinguir, uma situação de perigo real, de alguém querer te atacar, alguma coisa nesse sentido, de uma situação em que você está ali querendo falar em público, Então, assim, do teu cérebro não tem diferença, ele vai tratar da mesma forma. Então, as emoções vão aparecer e você vai ver o resultado dessas emoções. Mais uma observação sobre esse trecho é que aqui ele cita, alegria, medo, raiva, nojo, tristeza. Quem já assistiu divertidamente já conseguiu ligar os pontos aí, São as emoções que aparecem na mente da criança, da adolescente lá, que é a protagonista do filme, É um filme que, a priori, parece um filme infantil, mas é um filme para adultos, Trata das emoções de forma bem interessante, bem divertida. Então, eu recomendo você assistir, se você não assistiu ainda. Assista divertidamente. Tem o 1 e o 2, No 2, já entra outras emoções, Ela entra na puberdade, então começa a aparecer outros sentimentos, E um dos sentimentos que toma a frente lá é a ansiedade, Então, no caso, a ansiedade, ela vai meio que desequilibrar as coisas ali na mente da menina, que eu esqueci o nome dela agora, mas é a personagem principal do filme. Mas, enfim, apesar de que a personagem principal pode ser a alegria, que ela sempre está puxando à frente ali. Mas, enfim, recomendo você assistir o filme, que é bem interessante. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Então, Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, a gente observa que Adão e Eva viveram ali no Jardim do Éden por um período, que eles tiveram uma alegria plena, completa, algo perfeito. Então, aquela emoção que ele sentiu ao ver Eva, no caso Adão, quando ele viu Eva pela primeira vez, aquilo se transformou num sentimento e foi algo constante na vida deles. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, duas emoções negativas ou desagradáveis. Então, sim, eles não tinham vergonha e medo antes do pecado. Isso veio após o pecado. Então, são sentimentos que foram aparecendo após eles caírem. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 10, apesar de ser uma leitura que a gente já fez algumas vezes em aulas anteriores, mas eu vou ler aqui novamente. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, observe que aqui aparecem vários sentimentos, várias emoções, após a queda. Eles sentiram medo, eles ficaram com vergonha, eles se esconderam de Deus. Então, assim, tudo isso está presente aqui após o pecado entrar no mundo. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Então, aqui eu vou avançar, para a gente ganhar tempo no vídeo. É uma passagem bem conhecida, então vamos avançar aqui. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3:23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, sim, de fato, após a queda, eles passaram por toda uma mudança, radical aí. Agora eles foram plantar, colher. Então, tudo que eles tinham de forma muito simples e direta, agora passou a ser através do suor do rosto. E isso mexeu com as emoções e os sentimentos de Adão e Eva. Vamos para o tópico 1.4, inveja, ira e ódio. Em Caim, também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Gênesis capítulo 4, versículo 6 diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então observe que houve uma mudança no semblante dele a partir do momento que ele ficou irado. A ira trouxe essa mudança, ele ficou triste. Então, assim, ficou fácil de ver que tinha algo errado com ele. Isso aqui acontece conosco o tempo todo. Quando você está feliz, você chega em um local, todo mundo percebe que você está feliz. Você não precisa falar uma palavra sequer.
o seu semblante, um sorriso leve que você às vezes tenta disfarçar, mas está ali. Então todo mundo percebe que você está feliz. Quando você está triste, todo mundo percebe. Não vou dizer todo mundo, né? Mas parece que tem algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade maior de perceber os sentimentos. Eu lembrei agora da minha sogra, que ela parece que tinha um dom de perceber o que a gente estava sentindo, né? Ela era muito inteligente, assim, a mente dela era diferente. E ela olhava pra gente, se a gente estivesse triste, ela falava, você tá triste, tá passando por alguma coisa, você tá feliz, ela conseguia perceber os sentimentos. E não é todo mundo que é assim, tem algumas pessoas que elas, né, têm uma certa sensibilidade maior de perceber, né, os sentimentos. Então a gente não conseguia disfarçar perto dela. Por quê? Porque os sentimentos e as emoções mudam a nossa fisionomia. Continuando aqui sobre Caim, mesmo advertido por Deus, permitiu que as emoções se transformassem em sentimento de ódio e matou o irmão. Então ele cultivou aquele ódio, aquela ira, né, e matou seu irmão. Né? Gênesis capítulo 4, versículo 8, e falou Caim com Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então a gente observa aqui que, ao cultivar um sentimento ruim, ele cometeu um ato pecaminoso e cruel. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Não vou ler aqui a passagem para a gente ganhar tempo, mas fica bem claro que ele ficou com medo, ele teve que se tornar um fugitivo, ele teve que fugir, né? Então, assim, né, passou por vários problemas. Por quê? Porque ele deixou um sentimento ruim, entrar no seu coração e levou ele a praticar uma ação, né, uma ação cruel, pecaminosa, matando o próprio irmão. Tópico 2. Emoções, experiência e controle. 2.1. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Então, sim, muitas vezes nós deixamos ser dominados por alguma emoção e perdemos o controle. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmas. Então, assim, você ter uma emoção, algo ali momentâneo, que mesmo que seja algo ruim, de ira, de raiva, você não deve achar que isso em si é um pecado. Tá? Você ter essa emoção não chega a ser algo pecaminoso, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Então, sim, nós temos a responsabilidade de nos controlar diante disso. Se for uma emoção boa, beleza, você pode expressar isso e tal, né? Claro, se o momento permitir. Porque você tem o controle sobre isso. Imagina que você está, sei lá, na igreja, você está em um local, um ambiente mais formal, e aí de repente você recebe uma boa notícia. Ou você olha no celular ali e vê a boa notícia, alguém vem e fala no seu ouvido, ou você recebe um recado escrito. Não sei, você recebeu ali uma mensagem, né, de que algo muito bom aconteceu. Você sente vontade de pular, de gritar, ou seja, você sente esse desejo de expressar essa alegria. No entanto, você está em um ambiente que não permite isso. Então você vai segurar, você vai controlar, você vai agir de tal forma que você tenha um controle sobre essa emoção. Da mesma forma, acontece com emoções ruins. Você pode, né, ter um momento ali de ira, de raiva, né, e você pode tomar uma decisão naquele momento e fazer algo prejudicial. Você pode falar uma palavra que prejudica alguém, mas você pode decidir também ficar calado. Você pode decidir não agir. Você pode decidir ficar quieto, esperar passar, esperar a poeira baixar, depois você vai lá e toma uma decisão. Então, assim, acontece muito nós tomarmos uma decisão por impulso diante de uma emoção muito forte. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Então, de fato, a ira ela pode acontecer, mas você não pode pecar, ou seja, você não vai deixar essa ira levar você a tomar uma atitude pecaminosa. Antes de continuar aqui a aula, eu gostaria de avisar que eu tive um problema com a gravação do vídeo e a partir daqui não tem mais imagem. Porque assim, o vídeo deu um problema, não teve como salvar essa parte do vídeo. Então eu tive que regravar. E para que a gravação fosse um pouco mais rápida, mais ágil, eu resolvi gravar somente o áudio. Então isso aqui é uma nova gravação, somente áudio, sem aparecer as imagens. Peço perdão por isso, mas é porque assim, eu gravei na sexta-feira e aí deu problema. E aí eu só tive tempo de gravar de novo sábado à noite. Então assim, para que a aula seja postada, pelo menos aí antes das 10 da noite, eu resolvi gravar somente áudio. Então vamos lá, né? E além de ser somente áudio, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque como não tem imagem, né, eu tenho que ser um pouco mais dinâmico para prender a sua atenção. Então vamos lá, né? Eu vou evitar ficar lendo a lição e eu já vou dando a explicação logo. Bem, então aqui a gente está falando justamente, né, dessa parte
né, que Paulo fala que nós podemos irar, né, mas não pecar. Então esse aqui é um conselho, né, que Paulo dá para que nós não deixemos ser dominados, né, pelo sentimento pecaminoso. Então, assim, permanecer irado é dar lugar ao diabo, né? Ou seja, você, né, deixar o diabo agir na sua vida, agir no seu coração. Então, a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada, né? Assim, você não vai cultivar, né, um sentimento de ira no seu coração. Não faz muito sentido. O apóstolo Paulo orienta o tempo todo sobre isso. Inclusive, nós temos aqui na lição uma passagem que é citada em Colossenses, capítulo 3, versículo 5 ao 8, né, que ele fala assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, né, sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, assim, Paulo está falando aqui que quando nós nos convertemos, tem que ter uma mudança de vida. E quando nós falamos dessa mudança, geralmente nós pensamos em algo mais exterior. Antigamente eu bebia, não bebo mais. Antigamente eu traía minha esposa, não traio mais. Aquela coisa toda, né? Então a gente vê aqueles testemunhos das pessoas que praticavam violência e tal, usavam drogas, né? Porém, a mudança também deve acontecer no sentido assim mais interno. Antigamente eu era uma pessoa que mirava muito rápido. Hoje eu não fico mais irado por qualquer coisa. O Espírito Santo trabalhou isso na minha vida. Antigamente eu cultivava no meu coração um sentimento, né, de ódio, de ira. E hoje isso não acontece mais. O Espírito Santo mudou isso no meu coração. Então essas mudanças um pouco mais internas, elas também são importantes e devem acontecer na vida do cristão. Todos que se convertem, todos que se entregam a Cristo, devem também mudar os seus sentimentos e as suas emoções. Isso deve ser trabalhado pelo Espírito Santo. Então, assim, a pessoa que diz, eu sou assim mesmo, né, para justificar os seus erros, né? Então, eu nasci assim, eu sou assim, sempre fui desse jeito, enfim, ninguém vai me mudar. Isso é errado. O cristão, ele deve pensar em melhoria a cada dia. Todos os dias nós temos que melhorar. Então, a caminhada cristã, que é essa caminhada de santificação, que vai até o fim da nossa vida, é uma caminhada de melhoria. Nós nunca devemos achar que somos assim, ponto final. Nasci assim, ponto final. Não, a gente tem que, né, buscar a direção de Deus, né, orar para que nós possamos melhorar cada dia mais, principalmente com relação a essa questão dos sentimentos e das emoções. Romanos capítulo 8, versículo 13 está escrito, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui a gente observa o quê? Que a gente tem que mortificar as obras do corpo, as obras pecaminosas. Só lembrando que o crente ele ainda tem a natureza pecaminosa. No entanto, essa natureza não domina sobre ele. Nós não podemos deixar ela dominar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, sim, tem que ter uma mudança na vida daquele que se converte a Cristo Jesus. Vamos para o tópico 2.2, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Então, assim, as emoções, muitas vezes, ela vem de forma instintiva, no sentido de que é um instinto, é natural, aquilo ali meio que sai de você de forma natural. No entanto, ela pode ser pecaminosa mesmo sendo algo, né, que vem do seu instinto, porque você tem que trabalhar. Isso tem que ser trabalhado no nosso coração. Então, aqui o escritor da revista cita a raiva, a inveja, a tristeza e outras emoções que podem, né, ser expressões de pecados enraizados no coração. Ah, se eu sentir tristeza, então eu estou pecando. Não é isso. Mas se você sentir tristeza com a alegria de outra pessoa, com coisas boas que acontecem na vida das outras pessoas, você vê o teu vizinho, o teu irmão se dando bem, você fica triste por isso, tem algo errado. Isso é inveja. Está interligado, entende? A inveja não é quando você simplesmente quer ter o que o outro tem. A inveja é quando você fica triste, você fica assim revoltado com a felicidade do outro. Você fica triste quando a outra pessoa se dá bem, conquista alguma coisa. É por isso que dizem por aí que não tem inveja boa, né? No entanto, como a gente sabe que a língua ela é viva, ela vai modificando, muitas vezes a gente, né, usa o termo inveja no sentido de assim, estou com inveja boa, você come muito, não engorda. A gente geralmente fala assim, né? Você come muito, não engorda, é uma inveja boa.
Tudo bem, não tem problema você usar a palavra nesse sentido, mas a palavra inveja, na sua natureza, ela sempre traz essa ideia de tristeza pela felicidade do outro. Você fica triste porque o outro está feliz. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas. Então, assim, aquela pessoa que se orgulha, que se acha melhor do que os outros, a qualquer momento você vai ver essa pessoa irada, essa pessoa com inveja, essa pessoa com emoções negativas. E isso traz o quê? Rejeição. Esse comportamento ele é observado pelo grupo e o grupo começa a rejeitar. Então, cuidado com o orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não percebemos. Então, a gente tem que orar e pedir a direção de Deus para perdoar esse pecado e nos livrar desse pecado. Temos, por exemplo, citado aqui na revista, o Nabal. Nabal, um personagem bíblico, no caso, um homem soberbo, mal-humorado e ingrato. Eu tenho um sermão sobre Nabal, já preguei ele algumas vezes na igreja, e eu recomendo você baixar esse sermão no EBD em Foco. Vou dar uma olhada lá se ele é gratuito ou se ele faz parte da assinatura. Porque assim, no EBD em Foco nós temos a parte de sermões. Eu vou deixar o link disponível. Temos alguns sermões que são gratuitos. Você clica, dá uma lida, baixa lá. E tem alguns sermões que fazem parte da assinatura. Quem é assinante tem um acesso a uma quantidade maior de sermões. Então vai estar tudo disponível lá, você vai saber. Vale ressaltar que alguns sermões são antigos, precisam de revisão, mas a ideia está lá. Você vai ler, você vai tirar ali algum ponto para você ministrar. E nesse meu sermão sobre Nabal, eu faço um paralelo com a humanidade. Então, assim, da mesma forma que Nabal ele foi ingrato, porque assim, os homens de Nabal, eles foram atendidos ali pelos homens de Davi. Teve um momento que os homens de Nabal precisaram de ajuda e os homens que estavam com Davi ajudou eles. Quando Davi precisou, mandou falar com Nabal, e Nabal falou assim, eu nem sei quem é Davi, nem conheço, não tenho nada com ele. Nabal foi ingrato, ele recebeu ajuda e depois não quis ajudar. Isso é um paralelo com a própria humanidade. A humanidade é ingrata diante de Deus. Deus nos deu tudo, criou tudo, entregou para nós e nós somos ingratos, nós nos rebelamos contra Deus. Então, assim, existe esse paralelo. No meu sermão trato justamente sobre isso. Mas aqui dentro do contexto da lição, a gente vai falar justamente desse comportamento de Nabal, que é um comportamento de alguém que é soberbo, mal-humorado e ingrato. Que isso trouxe consequências desastrosas para a sua vida. O texto aqui de Samuel, 1 Samuel 25, versículo 10 e 11, diz assim, E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Ou seja, ele estava sendo ingrato, porque no passado os seus homens tinham recebido ajuda de Davi. Nabal, ele era insensato a tal ponto que ele morreu por causa disso. Vamos ler o texto aqui, 1 Samuel 25, 37 e 38. A passagem é um pouco maior, eu recomendo você ler todo o capítulo 25, mas assim, vamos ler aqui esse trecho que eu citei, o capítulo 25, versículo 37 e 38. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, observe que Nabal, ele não sabia o que a sua mulher tinha feito. Abigail foi lá, reuniu os animais, colocou tudo que Davi precisava e levou mantimentos para Davi. Isso foi algo extraordinário, porque ela evitou que Davi matasse ali Nabal. Davi foi para matar Nabal. Diante da ingratidão dele, Davi foi com essa intenção. E Abigail viu aquilo ali e agiu como intercessora. Aqui a gente vê tem uma figura de Cristo. Ela aponta para Cristo, que ela foi essa intercessora. E a gente observa que Nabal, depois que tudo aconteceu, ele não sabia o que a sua mulher tinha feito. Ela deu uma festa, ele bebeu, ficou bêbado. Depois que passou o efeito do vinho, ela contou o que aconteceu e ele endureceu o coração e chegou ao ponto de morrer por causa disso. Aqui o texto diz que o Senhor feriu ele, mas dá a entender, quando a Bíblia diz isso, que foi alguma doença, algum problema. Então, assim, pode ser que essa dureza de coração e essa insensatez dele levou ele a morrer. Então, um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios capítulo 13, verso 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam
conselho. Então, aquela pessoa orgulhosa que quer sempre ter a razão, sempre vai debater, sempre vai discutir, sempre vai trazer emoções negativas. Então, como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não domine, no caso, não domine o nosso coração e nos leve a pecar. Salmo 19:13 está escrito: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Então observe que ele pede para que o Senhor guarde ele da soberba, para que ela não mande nele, para que ela não domine sobre ele. Tópico 2.3, o aspecto positivo das emoções. Vamos lá. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Então, assim, a gente pensa que o medo é uma emoção ruim. Não, na verdade, o medo é uma coisa boa. O medo, ele nos ajuda. Quando sentimos esta emoção, que é o medo, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta e fuga. Algo que eu já falei no começo da aula. Quando a gente fica com medo, quando a gente está numa situação que dá aquele nervosismo, a gente começa a suar, o coração começa a acelerar, a perna começa a tremer. Isso é o corpo se preparando para uma possível fuga. Então, se o inimigo for segurar, quem está suado pode escorregar, ele pode se livrar. A perna tremendo já é a perna aquecendo, se preparando para correr. Coração acelerado é justamente nos preparando para tomar uma decisão rápida e também correr. Então, o medo, ele é essencial, porque se nós não tivéssemos medo, nós chegaríamos em uma situação de perigo e poderíamos, ali, diante daquela situação, enfim, se machucar, morrer, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente precisa ter medo. Vou atravessar a rua, tenho que ter medo. Olhar de um lado, olhar de outro. Vem um carro, eu paro. É o medo que me faz parar. É o medo que me faz ter cuidado. Enquanto eu estou dirigindo, é o medo que me faz também ter cuidado, controlar a velocidade. Enfim, tomar todos os cuidados ali para evitar qualquer tipo de acidente. Então, o medo, ele é fundamental. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Então, sem medo, nós seríamos vulneráveis. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Então, a gente não pode pegar as emoções e falar assim, isso aqui é ruim, a gente tem que evitar as emoções. Não, as emoções são coisas boas, elas existem por algum motivo. Deus colocou ela em nós e a gente tem que usar as emoções. A gente não pode reprimir as emoções. Vamos continuar aqui na lição, o texto de Mateus 21:12, o escritor da revista diz assim, foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então aqui essa passagem mostra aquele momento que Jesus realmente sentiu raiva, Podemos dizer assim, ele ficou com raiva daquilo. Ele viu aquela situação das pessoas vendendo os animais do sacrifício. A ideia era essa, A pessoa ia fazer um sacrifício, ela não precisava mais levar o animal de casa e tal, ter todo aquele cuidado ali de conseguir um animal, pagar um preço por aquele animal para levar até o templo. Não. Simplesmente as pessoas chegavam no templo e compravam um animal para o sacrifício. Isso virou um comércio muito lucrativo. Isso deixou Jesus irado. Então ele saiu quebrando tudo, derrubou, expulsou os vendedores. Enfim, deu um ensino maravilhoso ali. Então isso mostra que o próprio Jesus sentiu emoções e demonstrou essas emoções. Muitas outras emoções são destacadas nos evangelhos. Por exemplo, Mateus 9:36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então aqui a gente vê o quê? Compaixão. Marcos capítulo 3, versículo 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então aqui Jesus sentiu o quê? Indignação. Ele olhou ao redor, sentiu indignação e condoendo-se com a dureza do coração das pessoas. Muito provavelmente aqui está relacionado ao pecado. Jesus viu aquela situação de pecado, ficou indignado, até mesmo com o sofrimento humano. Jesus ficava indignado com tudo isso. E aí ele oferecia ali algo extraordinário, que no caso era um milagre, no caso uma restauração. Oferecia essa restauração, fazia milagres e tudo mais. Bem, aqui a gente encerra o tópico 2, agora vamos para o tópico 3, sentimentos guardados por Deus. Esse tópico aqui é muito bom, eu recomendo você assistir até o final. A falsa autonomia humana, o 3.1. Como em
tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Então, assim, o ser humano ele tem essa tendência de achar que pode tudo sozinho, que tem a capacidade de fazer tudo sozinho e que não precisa da ajuda de Deus. Então, assim, o ser humano ele pensa assim. Então, ele não vai buscar Deus, não vai buscar a direção do Espírito Santo. E aí, o mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional, gestão emocional, os coaches aí ensinando você a ter inteligência emocional, vários livros publicados na área. Não estou aqui criticando pesquisas científicas que realmente estudam a questão das emoções, dos sentimentos, não é isso. Isso é muito importante. A gente não pode banalizar e achar que tudo que é feito pelo ser humano com relação às emoções não tem valor nenhum. Não é isso. O problema aqui é evitar os extremos, né? De um lado, a gente tem aí pessoas que não têm qualificação nenhuma falando de gestão emocional, inteligência emocional. Do outro lado, a gente tem também pessoas que exageram muito nessa questão espiritual, né? Leva muito para o lado espiritual e acaba saindo até fora do evangelho. Então, assim, evitar qualquer tipo de extremo, olhar o que realmente é correto, pesquisas científicas com relação ao tema. Se tem alguém com depressão, sentindo muito ansioso, procure um médico, né? Talvez você precise de uma consulta com um psicólogo, psiquiatra, você precisa tomar remédio, fazer um tratamento. Isso aí o crente pode fazer sim. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado com esses coaches da vida que tem por aí falando de inteligência emocional e gestão emocional e tudo mais. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle. No caso, controlar as emoções, ou seja, vou te ensinar a controlar suas emoções e tudo mais. Tudo bem, se tiver algum valor no conteúdo, beleza, aproveite, mas não confie somente nisso. Não confie somente nesse tipo de conteúdo. Procure um especialista. Não vá para conteúdo raso por aí, alguém que vem com uma conversa fiada. E confie em Deus. Em primeiro lugar, você tem que confiar em Deus e buscar dentro das Escrituras como que nós devemos controlar as nossas emoções. Então, não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda do ser humano nesse tão complexo processo. Então, assim, e aqui o escritor da revista deixou algo bem claro, nós não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Então, assim, nós não estamos negando que o ser humano tem sim ali alguma metodologia, não podemos negar isso. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres, entre aspas, das emoções prometem. Então, muitos aí que se dizem mestres, mas eles não entendem nada. A gente tem que entender o que a Bíblia diz, tá? O coração do ser humano, ele é mau por natureza. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 9, diz assim, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, assim, o coração é enganoso, o coração é perverso. A gente tem que ter muito cuidado com aquela frase, siga o seu coração, né? Se você seguir o seu coração, você vai fazer o que é correto. Muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Tópico 3.2, obediência, humildade e oração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Vamos ler aqui esse versículo, ele coloca um pouco mais na frente aqui no tópico. Diz assim o versículo, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus aqui é uma paz sobrenatural. O ser humano não tem a capacidade de entender essa paz. E a palavra guardar aqui tem relação com o sentinela que guardava a cidade, os guardas que vigiavam a cidade. Então, assim, a paz de Deus é como se fosse um sentinela, é um protetor. Ela nos protege daquilo que vem de fora. Então, assim, vem o luto, vem os problemas, vem a tristeza, vem muita coisa de fora. Mas essa paz vai nos guardar. E guardar não significa que a gente não vai sentir tristeza diante das coisas ruins que acontecem. Não é isso. A gente vai sentir tristeza. Então, assim, se você perder o emprego, você vai ficar triste. Talvez fique revoltado, depois você fica, sei lá, desanimado. Isso vai acontecer. Mas você não deve deixar isso te abalar a ponto de você perder a esperança. Não, você tem que confiar em Deus. A paz de Deus, ela vai te guardar. Então, você confia em Deus que Ele está te guardando, Ele está guardando o seu coração. Porque se você se deixar levar pelas coisas exteriores, as coisas externas, você vai ter muitos problemas e isso, assim,
futuramente pode trazer consequências ruins para a sua vida, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, escrevendo Filipenses, ele fala muito de alegria, ele fala da paz de Deus, né? Então a gente tem que confiar em Deus, tá? E ter uma vida de humildade, né? Diante de Deus, diante do próximo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 6 diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só o conselho do apóstolo Paulo, né? Olhe para o outro como superior a si mesmo. Não tente passar por cima do outro, não tente ser melhor do que o outro. Isso vai te ajudar, né? Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 4. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então você tem que se preocupar com o que é dos outros, com o seu comportamento na sociedade, de tal forma que você está contribuindo para as outras pessoas, para o desenvolvimento das outras pessoas. Então a gente tem que ter esse tipo de atitude, né? Essa atitude no nosso coração de se preocupar com o outro, de cuidar do outro. Isso vai ajudar nós a sermos pessoas muito melhores e termos melhores emoções, melhores sentimentos. Isso aqui eu estou falando de um ponto de vista bíblico, mas também de um ponto de vista não bíblico. Isso já meio que foi comprovado. Quando você faz o bem para outra pessoa, você ajuda o próximo, você se sente bem. É claro que a gente tem que ter cuidado para isso não ser uma atitude egoísta, né? No mundo acaba sendo. Eu vou ajudar para eu me sentir melhor. Mas assim, do ponto de vista bíblico, eu vou ajudar, eu me sinto melhor automaticamente e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo a vontade de Deus e fazendo isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, me preocupando mais com o outro do que comigo mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental para você ter, né, qualidade de vida em todos os aspectos. Tem uma historinha que eu ouvi no passado, eu sei que ela não é verdade, né? É uma historinha fictícia, mas eu gosto dela porque ela traz uma lição bem interessante. É assim, dizem que tanto no céu como no inferno, tem uma mesa com muita comida. Nos dois casos tem a mesma mesa com a mesma comida. Só que no céu, todo mundo está comendo feliz, alegre, está todo mundo se deleitando daquela comida. E no inferno o povo está passando fome, todo mundo magro, ninguém consegue comer. Por quê? Porque o garfo é muito grande. É muito grande que, a tal ponto que a pessoa não consegue colocar a comida na boca com aquela colher, com aquele garfo. Então é uma forma de comer que a pessoa não consegue, ela vai lá e não consegue colocar na boca. Imagina uma situação desse sentido. Mas por que no céu as pessoas estão comendo, estão felizes, está todo mundo desfrutando? Porque um coloca na boca do outro. Então um pega ali, coloca na boca do outro e assim vai, todo mundo come, todo mundo se alegra. No inferno só tem pessoas egoístas, só tem pessoas orgulhosas, só tem pessoas que não conseguem pensar no próximo. Então elas só pensam em si mesmas, então elas não conseguem se alimentar. Eu sei que é fictício, a Bíblia não diz isso, não estou dizendo que vai ter uma mesa assim no céu, no inferno, não é isso, não me entenda mal. É só uma historinha fictícia que traz essa lição, né, para nós, né, que nós temos que cultivar sentimentos bons e esses sentimentos bons vêm através do tratamento que nós damos para o próximo, né? A lição encerra dessa forma, né? O escritor da revista cita essa passagem aqui de Filipenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, que é uma passagem belíssima, recomendo você ler todo o capítulo 2 de Filipenses, né? Você vai ver aqui que é o mesmo sentimento que tinha em Cristo. Em Cristo. Então, fazendo isso, você vai desenvolver na sua vida sentimentos bons e emoções boas, saudáveis. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo. Então, sim, nós temos que confiar em Deus, orar para que Ele possa mudar as nossas emoções, trabalhar em nosso coração para que nós possamos melhorar cada dia mais. Isso aqui eu estou falando para mim, essa lição valeu muito para mim. Porque eu sou uma pessoa que muitas vezes eu perco a paciência, eu estouro. Enfim, eu tenho esse problema, vamos dizer, né, de muitas vezes não ter paciência com algumas situações. E eu tenho que orar, pedir a direção de Deus, procurar melhorar isso cada vez mais. Um dia desse eu fui fazer um teste para uma situação e eu tive que fazer um teste lá que meio que media as nossas emoções nesse teste. Eu não lembro exatamente o nome que dava para o teste. E o teste chegou à conclusão que eu sou essa pessoa que muitas vezes eu estouro, né? Às vezes eu acabo até falando um tom um pouco mais alto, né? E aí
eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Então isso é algo que eu tenho que pensar, trabalhar, orar e pedir, né, para que Deus, né, me ajude nesse sentido e que eu melhore cada vez mais, né, nessa emoção. Tem um trecho do livro do C.S. Lewis que eu não vou lembrar agora detalhes, mas ele fala justamente sobre isso e é mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que antes de se converter era uma pessoa que era muito boazinha, muito legal, não tratava ninguém mal, e ela se tornou um crente. E imagina uma outra pessoa que era uma pessoa muito estressada, estourava com facilidade, às vezes partia para briga, enfim, né? Era uma pessoa até violenta. Essas duas, ela se converteu também, então os dois são crentes. Aí imagina uma situação em que a pessoa, sei lá, perde a cabeça. Então uma situação de estresse ali, aquela pessoa que no passado ela já era uma pessoa estourada, se ela estourar ali, Deus vai tratar com ela. Você errou, você pecou. Agora, aquela pessoa que sempre foi calma, sempre foi uma pessoa tranquila, se ela estourar, e se ela agir de forma impulsiva e causar alguma violência, por exemplo, Deus vai tratar com ela talvez com muito mais severidade. Isso é palavra do C.S. Lewis. Não sei se isso faz sentido, não sei. Tá? Mas é só para deixar bem claro que Deus trata individualmente com cada um de nós. Não tente ficar se comparando com o outro. Tá? Porque o irmão é tão calmo, tanta gente, sei lá, tenta estressar ele e ele fica de boa, tranquilo, nunca estourou com ninguém. E eu estouro com tanta facilidade. É porque Deus trata com ele de uma maneira e Deus trata contigo de outra maneira. Tá? Muitas vezes vai chegar a situação que você vai estourar, é errado, você pecou. Mas Deus vai dizer, eu te entendo, eu sei que é assim, você errou, você pecou, mas eu vou tratar contigo para que você melhore nesse quesito. Então, assim, Deus trata individualmente com cada um. Essa ideia ela é muito presente nos livros do C.S. Lewis, principalmente nas Crônicas de Nárnia, né? Ele trata muito disso, eu acho bem interessante. Amém? Então é isso, eu encerro aqui a aula. Né? Só lembrando aí do nosso site ebedenfoco.com, nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem também informações aí extras para você falar conosco. E peço perdão, né, pela questão do slide aí, né, que não apareceu. Esse formato em áudio é um formato muito mais prático, né, muito mais dinâmico, assim, para mim, né, no meu caso, de gravação e edição. Pode ser que futuramente apareça mais aulas em áudio, tá? Para que a aula não atrase tanto e você não fique sem aula. Amém? Então, porque assim, irmãos, o áudio é bem tranquilo, eu gravo com celular, é fácil de editar, é bem mais tranquilo do que o vídeo. Tá? Então, assim, né? Mas não estou dizendo que vai ser somente aula em áudio, mas pode ser que futuramente surja aí mais aulas em áudio para ajudar a ter um conteúdo com mais antecedência nas aulas do EBD em Foco. Amém? Então, encerro aqui, a paz do Senhor. Até a próxima aula.